a gente tem um histórico de violência muito recente de pessoas que foram eleitas, né? Então, a gente vai lembrar do Bolsonaro votando lá no impeachment da Dilma e homenageando, né, o Ustra, o torturador dela. Isso quando ele era deputado, porque ele voltou a chamar o Ustra de herói nacional em 2019, quando ele já era presidente. Vamos lembrar do Rodrigo Amorim no palanque com o Witzel e no palanque com o Daniel Silveira rasgando a placa da Marielle, né? Esta que foi assassinada, né? Vereadora da cidade do Rio de Janeiro, um assassinato brutal, a mando também aí de duas pessoas ligadas à política, os irmãos Brazão, um deputado e outro do Tribunal de Contas do Estado. Olá! No programa Analisa de hoje, nós vamos discutir a campanha para as eleições municipais em todo o país. O que os eleitores têm observado, sobretudo na cidade de São Paulo, é o baixo nível generalizado com violência e agressividade dos candidatos. E para conversar sobre o tema da violência política, nós estamos aqui em nosso estúdio com a pesquisadora Nara Salles, do Centro de Estudos de Opinião Pública, o CESOP, aqui da Unicamp. Nara também é pesquisadora colaboradora do DOXA, Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e de Opinião Pública, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pesquisadora também do Núcleo de Estudos sobre Política Local da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Silvio Anunciação e o programa Analisa tem direção de imagens de João Ricardo Boi, imagens de Jorge Calhau, edição de Kleber Casablanca e áudio de Otávio Silva. Nara, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada eu, Silvio. É um prazer estar aqui conversando esses temas com vocês hoje. Joia. Nara, eu queria começar pela campanha na cidade de São Paulo, né, que tem chamado a atenção aí de todo o país, né, com cadeiradas, socos, né, e xingamentos e todo tipo de violência, né. Eu queria te perguntar e até observar, né, se não é preocupante, né, quando os debates acabam se desviando dos temas de interesse da cidade mesmo. Sim, claro que é preocupante, né, mas eu acho que tem alguns pontos envolvidos nessa situação dos debates em São Paulo e na repercussão que isso tem tomado. Claro que quando a gente chega no nível, né, de violência que é físico e tudo, assusta, mas às vezes eu fico me perguntando, né, se esses debates eles já eram tão propositivos assim, se a gente já discutia tantas soluções para cidades assim. Isso eu acho que é uma pena, porque as eleições municipais elas são uma oportunidade muito boa para os eleitores se envolverem com a política. De fato, alguns estudos eles mostram que são as eleições em que os eleitores participam mais. Então, eles participam mais das municipais do que as presidenciais, por exemplo. Tem alguns colegas que acham isso um pouco surpreendente, mas eu não acho, na verdade. Eu acho que faz todo sentido, porque, ainda mais se a gente pensar no Brasil, que é composto por muitos municípios pequenos, as pessoas se envolvem bastante com política, né? A eleição municipal ela fala sobre coisas que são muito concretas para os cidadãos, então fala do ônibus, fala de exame, fala de vaga na creche, né? São coisas muito palpáveis. Então, eu acho que a gente perde com esse debate, né, tão violento e pouco propositivo, a gente perde essa oportunidade de envolver ainda mais as pessoas, né, com a política, de discutir mais os problemas, especialmente porque problemas eles não faltam, né, infelizmente. Sim. Então, teria muito o que ser discutido, né? Inclusive porque, para alguns autores, eles vão definir e pensar a democracia muito em termos também da questão eleitoral. É o que a gente chama como uma definição minimalista ou procedimental da democracia. E aí isso é um debate, porque outros autores vão falar assim, não, né, a democracia é muito mais do que só você ter eleições competitivas.
Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, mesmo nessa visão mais procedimental, mais minimalista, a gente está perdendo a oportunidade de fazer isso de uma forma mais qualificada, né, do que está sendo feita. Agora, eu acho que a gente precisa lembrar também que a questão do comportamento eleitoral ela é multidimensional. Então, eu não acho que os debates antes do Pablo Marçal eles também tenham sido todos discutindo propostas e também não acho que não tenham tido algum tipo de violência, ainda que não fosse uma cadeirada ou socos, obviamente. Claro que isso tem um nível de diferença, mas no debate as pessoas também veem outras coisas que podem ser importantes, né, para a definição do voto dela. Por exemplo, como o candidato ele se comporta, né? Porque tem muitas coisas envolvidas, crenças, valores, né? E não só as propostas. E quem está te falando isso é uma pessoa que nos últimos, não sei, aí uns 8 anos, pelo menos, tem estudado especificamente propostas de governo, né? Então, tem outras coisas também envolvidas. Mas eu queria chamar a atenção para um outro ponto ainda sobre a questão dos debates. Eu acho, como eu já te falei, acho que empobrece, eu acho que é lamentável, acho que poderia ser muito melhor, né? Acho que são coisas graves. Mas eu acho que a gente também precisa refletir se essas coisas elas são realmente uma surpresa para esse Brasil de 2024, né? Porque eles não são os primeiros episódios de violência, a gente vem numa onda, né, bastante... Tem um tempo já que a gente tem tido esse tipo de comportamento. Então, se a gente pegar o Pablo Marçal, por exemplo, que é quem tem, né, protagonizado aí essas cenas, será que não seria mais surpreendente se no debate ele discutisse a cidade? Né? Assim, será que já não era esperado de um candidato como ele? E não estou dizendo nem só da questão política e do discurso que ele encampa, mas da própria trajetória pessoal, de condenação, né? Será que a gente deveria mesmo estar tão surpreso assim? O que isso também mostra de descompasso entre a gente e o que tem acontecido no país recentemente? Tá bom. Agora, sobre essa questão que você acabou de mencionar aí dessa violência que está disseminada na sociedade, né? Nos últimos anos aí a gente teve um aumento na polarização política no Brasil, né? Você acha que isso tem uma contribuição também, que isso pode ter gerado também essa violência nos debates e essa violência em geral? Olha, eu acho que esse debate da polarização política também é um debate que a gente tem que fazer com bastante cautela, né? Porque tem alguns autores, por exemplo, o Felipe Nunes e o Tomás Trauman, num livro muito recente, vão falar da calcificação, né? Vão falar assim, essa polarização ela chegou em níveis tão extremos que ela determina onde você vai comprar suas coisas, as pessoas com as quais você se relaciona, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe em que medida isso chega no nível municipal. Né? Então, quando a gente olha alguns indicadores das eleições dos últimos anos, a gente fala, bom, tem algum efeito, por exemplo, depois de 2002, o PT aumentou um pouco o número de prefeituras, depois ele cai o número de prefeituras, mais recentemente, né? Os partidos aí de extrema-direita aumentaram o número de prefeituras, cresceram. Então, parece que é alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, também é algo que tem sido difícil de mensurar, e eu entendo isso como um debate um pouco em aberto, essa questão da polarização, e como ela chega no município. Eu acho que isso é uma grande agenda, para mim não está claro. Agora, o que eu acho que é mais evidente é que esse crescimento, né, da extrema-direita, ele evoca nas pessoas esse tipo, sim, de violência, ele legitima, né? Eu acho que não faltam exemplos aí do que tem acontecido nos últimos anos que mostram isso, né? Coisas que antes não eram permitidas, vamos dizer assim, passaram a ocupar aí espaços de poder, né, gigantes no país.
Uhum. E ainda em relação sobre essa questão da extrema-direita, né, até para a gente ampliar um pouco esse debate, né, um levantamento realizado, publicado pelo jornal o Globo, né, mostrou que o avanço da direita no Congresso, né, em 2022, ele acabou impulsionando as candidaturas municipais para essa eleição, né, e teve um aumento aí das candidaturas de 42%, segundo esse levantamento, né. Então, para você, essa questão da extrema-direita, ela tem um peso nessa questão aí da violência, da agressividade? Olha, eu acho que tem, mas eu acho que esse também é uma discussão muito complexa, sabe? E com certeza tem pessoas que estudam muito mais esse tema especificamente da violência, né? Porque eu estou aqui falando no âmbito da competição política, das eleições, dos partidos, né? E que podem ter outras visões sobre isso, assim. Eu acho que é um tema difícil porque a violência ela existe de diferentes maneiras, né? Se a gente pegar uma definição muito clássica que a gente tem nas ciências sociais, do Weber, por exemplo, quando ele vai definir o Estado, ele vai falar quem faz uso legítimo da força. Isso também é uma discussão. O Estado ele também é violento. Se a gente pegar taxas de letalidade policial no Brasil, são altíssimas, né? A gente sabe quem morre, qual a idade de quem morre, onde está essa pessoa que morre. Isso também é uma violência. Agora, eu acho difícil da gente não associar esse outro tipo de violência com esse crescimento da extrema-direita, que é uma violência muito baseada no discurso de ódio, no autoritarismo, e que, na minha opinião, tem uma finalidade antidemocrática, né? Então, eu acho que essas coisas, elas sim têm alguma relação, podem ter. Mas também é importante a gente saber que há estudos aí no campo das direitas, inclusive até o professor aqui da Unicamp, André Kaisel, tem feito uma diferenciação, né? Porque a gente fala extrema-direita e tem muitos nomes para chamar esse fenômeno aí mais recente, mas são alguns tipos e com algumas características. Então, você vai ter uma parte dessa extrema-direita que não é tão autoritária, mas que é mais conservadora nos costumes, por exemplo. Então, o que importa é essa parte, né, mais moral dos costumes. Para outra, não, é mais violenta, é mais autoritária. Então, é um debate que também a gente sempre tem que ver de uma forma complexa, porque é um fenômeno complexo mesmo. Tá bom, Nara. Sobre essa questão da democracia, né, eu queria discutir com você um pouquinho essa questão do papel da imprensa, né, principalmente em relação aos debates, né. O pesquisador e jornalista Leão Serva, que mediou o debate da TV Cultura na cadeirada do candidato da Atena no Marçal, né, ele escreveu recentemente um artigo na Folha, né, defendendo que a imprensa não deveria ter convidado o candidato Marçal e outros candidatos, né, com essa mesma linha política, porque, segundo esse pesquisador, esses candidatos ameaçam a democracia, né? Então, eu queria saber de você se você acredita que a imprensa tem algum grau de responsabilidade pelo que está acontecendo. Silvio, você me chamou para uma conversa difícil, porque todos os pontos que você traz são pontos difíceis, mas eu sei que não é culpa sua, porque o Brasil sempre tem muito assunto e tem dificultado aí o nosso trabalho de cientista político. Olha, eu acho que a democracia ela precisa ser algo coletivo, né? E eu acho que isso é um dos problemas que a gente tem tido, né? Se a gente pegar aí, né, essa lógica do neoliberalismo que corrompe corrompe totalmente a solidariedade. Então, acho que aí reside um dos desafios que a gente tem vivido na democracia. Então, nesse sentido, pensando a democracia como algo coletivo e no papel que a imprensa, de fato, teve em outros momentos, eu acho que sim, tem uma certa responsabilidade, né? Ele traz, no artigo, eu acompanhei o debate,
ele traz no artigo o caso do Hitler, mas eu acho que no Brasil a gente tem outros casos também, da ditadura, né, do apoio à ditadura, do próprio apoio à Lava Jato, né? Então, eu acho que a imprensa tem uma parcela de responsabilidade. Agora, também acompanhem as respostas ao artigo dele, né, na Folha, e eu acho que eles têm um ponto, né? A comunicação também mudou muito, e eu acho que isso tem tudo a ver com esse debate que a gente está fazendo. E eu acho que a imprensa, por si só, ela realmente não é capaz de alicerçar a democracia ou, né, mesmo de destruir a democracia. Eu acho que realmente ela tem um papel diferente do que ela teve nesses outros momentos. Mas, sim, ela tem uma responsabilidade. Agora, sobre debate e Pablo Marçal e imprensa, provavelmente vou ser polêmica no que eu vou falar, mas eu não acho que ele não deveria ser convidado. Por quê? Porque ele tem 20% de intenção de votos. Isso numa cidade como São Paulo, isso não é pouco, né? Ainda mais numa cidade como São Paulo. E eu acho que candidatos como ele, e mais do que candidatos como ele, o eleitorado dele é muito movido por uma narrativa antissistema. Né? Então, eu acho que poderia ser um tiro pela culatra, sabe? Assim, você não convida, acaba fortalecendo ele, porque vai fortalecer essa narrativa e tal. Então, eu acho que ele deve sim, nessas circunstâncias, né? Nessas circunstâncias, vamos dizer, antes de começar todo esse debate violento, ser convidado, acho que não é um erro, mas acho que a imprensa erra ao conduzir de uma maneira muito frouxa ali as regras do debate, né? Então, eu acho que isso, ao longo dos debates de São Paulo, isso vem melhorado, assim, os últimos debates têm sido mais rígidos, a gente nota, né? Sim. Então, eu acho que a imprensa, nesse caso do Pablo Marçal, eu acho que ela erra mais por não fazer regras mais rígidas e observar ali o cumprimento dessas regras de uma forma mais, né, mais rígida mesmo, nesse caso. Tá certo, Nara. Agora, passando da imprensa para a questão da legislação eleitoral, né? Então, a gente viu todo esse tipo de agressividade, de violência acontecer, e a pergunta que eu faço é: existe uma lacuna na legislação eleitoral ou uma demora para coibir esse tipo de situação? Não é possível? Qual que é a sua análise em relação a isso? Olha, eu acho que a legislação eleitoral ela deixa essa brecha para ele não ser convidado, né? Porque o que a legislação vai dizer é que para debates é obrigatório convidar partidos que têm representação no Congresso. Não é o caso do PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, né? Então, a brecha estava aí e a imprensa, como a gente conversou, convidou o Pablo Marçal, apesar disso. Agora, eu acho que a legislação eleitoral, atualmente, ela está vivendo também com novos dilemas, como acho que a gente, como sociedade, tem vivido isso, né? Então, por exemplo, também relacionado à eleição de São Paulo, né? Você é apresentador de TV, você precisa deixar o cargo para ser candidato. Como a gente vai fazer em casos de influencers, né? Porque não são apresentadores, mas também tem ali uma função pública, há pessoas que falam que deveriam ser considerados como apresentadores e, portanto, não se afastarem também da atividade de influencer. Outros vão falar, mas como você faz isso? Você vai cancelar a rede social de um candidato e os outros candidatos? Então, essa transformação que a gente tem vivido, que é muito rápida e que é muito brusca, ela traz consequências para a política. Eu não acho que nada disso seja um fenômeno só da política, né? Mas claro que tem consequências para a política, mas acho que a gente não consegue dar conta dessas consequências na rapidez que essas mudanças elas exigem, né? Então, sem dúvida, é preciso rever, à luz desse novo mundo, essa legislação também. Tá bom, Nara. A gente está falando bastante aqui do Marçal, né? Sim. E aproveitando, né? Ele é um dos candidatos que tem mais desafiado aí as regras do debate, as regras de convivência, enfim. E numa das entrevistas, ele defendeu o uso da violência
como instrumento de campanha, né? Dizendo que eleição é tempo de guerra, né? O que eu queria saber de você é se, na sua opinião, né, esse vale tudo que a gente tem visto na campanha é só mesmo uma estratégia de campanha ou se há esse risco de se transpor por um eventual mandato? Tem sido difícil a gente prever as coisas no Brasil, né? Tudo pode acontecer, sim. O que eu tenho achado. Especialmente com o Marçal, que ele gosta de criar esse suspense, né? E esses desafios para ele mesmo, inclusive nessa coisa da violência, né? Nos debates. Me parece que ele está fazendo uma métrica aí, prometendo quantos casos de violência ele ainda vai fazer nos debates, né? Coisas desse tipo. Agora, é aquilo que eu falei um pouco no começo. A violência nos debates na política, ela não é nova, né? Você pode falar assim, não teve cadeirada, teve só a bolinha do Serra, tudo bem. Mas a gente tem um histórico de violência muito recente de pessoas que foram eleitas, né? Então, a gente vai lembrar do Bolsonaro votando lá no impeachment da Dilma e homenageando, né, o Ustra, o torturador dela. Isso quando ele era deputado, porque ele voltou a chamar o Ustra de herói nacional em 2019, quando ele já era presidente. Vamos lembrar do Rodrigo Amorim no palanque com o Witzel e no palanque com o Daniel Silveira rasgando a placa da Marielle, né? Esta aqui foi assassinada, né? Vereadora da cidade do Rio de Janeiro, um assassinato brutal, amando também aí de duas pessoas ligadas à política, os irmãos Brazão, um deputado e outro do Tribunal de Contas do Estado. Vamos lembrar da deputada Carla Zambelli, que nas últimas eleições andou com a arma em punho nas ruas de São Paulo, apontando aí para um eleitor, né, para um cidadão. Então, assim, infelizmente, esse histórico de violência a gente tem e de pessoas em posição de poder. Então, eu acho que não tem como a gente achar que o Pablo Marçal seria diferente caso fosse eleito, né? Por que ele pararia, né? Agora, eu acho que nesse debate todo tem um ponto que, para mim, é mais importante do que ele especificamente, que ainda assim, com todo esse histórico, né, acabei de relatar aqui vários casos de pessoas eleitas e que continuam se elegendo. A gente está vendo a violência nos debates, enfim, e ele continua ali na casa dos 20% de intenção de votos, o que não é pouco, muito mais, por exemplo, do que a Tabata Amaral, né, que é uma deputada. Então, assim, o que me preocupa mais e o eleitorado que apoia esse tipo de candidato, né? E o apoio que esse tipo de candidato ainda tem. Porque, em muitos desses casos, a gente está falando de candidatos que são super votados, né? Que estão entre os mais votados, né? Então, o que para além do Pablo Marçal, isso diz da nossa sociedade, isso diz, né, de como as pessoas estão se relacionando com a política, decidindo o seu voto, né? Quando elas ainda continuam elegendo essas pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Joia. Eu queria ampliar um pouquinho o debate, né? A gente está muito focado aí na cidade de São Paulo, né? Mas eu queria saber de você em relação às eleições em outros municípios do país, né? E se o que está acontecendo em São Paulo, se a gente pode avaliar como uma espécie de laboratório, né, para outras cidades do país. Acho que você, como estudiosa, deve ter informações importantes aí para passar para a gente. Então, esse é um ponto bem chave assim, para mim, sabe, Silvio? Porque eu acho que no jornalismo, no senso comum, na ciência política, a gente fica muito focado nas capitais, nas grandes cidades. Então, de cara, eu vou dizer, não acho que São Paulo é um laboratório do Brasil. A gente tem aí outros 5.570 municípios, porque recentemente foi criado mais um. E eu acho que é um desafio, assim, sabe, a gente conseguir ver as dinâmicas políticas que estão acontecendo nesses municípios. Por quê?
porque a gente criou-se, né, uma imagem de municípios menores, menos desenvolvidos, quase uma coisa, na minha opinião, folclórica, assim, sabe? De que lá você tem clientelismo, lá você tem, ainda resgatando muito a obra do Vitor Nunes Leal, assim, que era uma coisa bastante específica, mas a gente consegue achar ainda na ciência política trabalhos recentes que vão mobilizar esse conceito, né, de coronelismo. Então, como se no interior, né, nas menores cidades, a gente tivesse uma política atrasada, e nas capitais, nos grandes centros, a gente teria uma política avançada, mais propositiva, né, e aí então mais institucionalizada, né. Eu digo que a família Bolsonaro e o Pablo Marçal estão aí para mostrar que não é assim, né? Porque nenhum deles aí se criou num município pequeno, mas a gente ainda está olhando para esses municípios. Um outro reflexo disso é a própria pesquisa da violência agora eleitoral, né? Eu estava acompanhando o trabalho do observatório lá do Rio e eu achei duas coisas muito interessantes. Uma primeira, que a violência física é a mais forte, né, com maior número de casos, porque a gente tende a achar que esses casos, a gente só vai para as vias de fato no final da coisa, né, e esse número mostra que não é exatamente assim. E os estados com maiores casos de violência política São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse caso, acho que Rio de Janeiro ainda impressiona um pouco mais, porque tem um número de municípios bem menor do que o de São Paulo. Tem 92 municípios. São Paulo tem mais de 600. E por que eu estou trazendo isso? Porque se eu te dou esses números, e eu te falo, quem está liderando o ranking de violência política no Brasil é Roraima, é o Acre, ninguém iria se surpreender. Mas por que a gente está aqui, né? O Pablo Marçal tomou essa proporção e está todo mundo falando disso? Muito porque também a gente tem essa expectativa, né? essa ilusão de que o desenvolvimento do município, o tamanho do município, ele tem a ver com uma política melhor, né? Com muitas aspas, ou uma política mais atrasada. Eu tenho me dedicado a estudar competição política no Brasil usando dados municipais. Fiz isso tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, eu fui olhar para os programas de governo de todos os candidatos do Brasil inteiro e fui ver, bom, se isso não conta, né, se não vale nada, eles não precisam nem se diferenciar, né? E o que eu vi? Que nos municípios brasileiros, os candidatos eles apresentam propostas diferentes um do outro. O que pode parecer trivial, mas é muito importante, porque isso significa que tem ali uma escolha do eleitor para ser feita entre uma coisa e outra, né? Então, isso mostra que não é exatamente essa desorganização ou esse atraso nos municípios, né? A gente estava conversando aqui no começo sobre a questão da polarização, e eu te falei dessa lacuna sobre o quanto nacional, o impacto local, o quanto essas coisas estão relacionadas, que também é uma agenda. Na minha dissertação, eu visitei alguns municípios de Minas. Na época, era uma polarização PT e PSDB, né? Então, eu fui um município em que eles sempre foram coligados a vida inteira, e municípios em que eles competiam diretamente um com o outro. E a polarização lá, nessa disputa, o nacional ele chegava tão presente no local que tinha escola de samba de cada um dos grupos. Então, tinha um carro alegórico, do PT, o símbolo era um galo da escola de samba e tudo, a do PSDB era um tucano. E até para fazer a pesquisa, as pessoas elas não queriam se juntar, né, num grupo focal, porque tinha ali seus opositores. E no município em que eles eram aliados, as pessoas falavam para mim, olha, a gente sabe que há uma disputa, a gente sabe que são coisas diferentes, a gente só acha que isso não importa aqui, né? Não significa que a gente não
sabe avaliar ou não sabe entender o que está acontecendo, só não é o que está decidindo o nosso voto. Então, nesse sentido, dessa política municipal no Brasil, que tem muitos municípios, né, tem uma contribuição importante do Wanderley Guilherme dos Santos quando ele vai falar dos sistemas locais que são nacionalmente difusos. Então, ele vai falar, às vezes a gente fala de pequenos partidos que são partidos de aluguel, não importam tanto, mas eles cumprem, né, nos municípios pequenos, que eu gosto de lembrar, que até 10 mil habitantes é 70% do Brasil. 70%. Né? Então, tem muita coisa, por exemplo, além desses 70%, se a gente pegar entre os que têm os 10 mil e 50 mil, são mais 19, então eu posso te dizer que quase 90% do Brasil tem até 50 mil habitantes. Então, tem muita coisa que está acontecendo que não está nos grandes centros, que não está relacionado à disputa em São Paulo e que tem uma importância muito grande. Por quê? Porque esses municípios também, a ciência política tem vários estudos que vão mostrar, né, a relação entre os prefeitos e os deputados, né, tem toda uma discussão sobre a questão das emendas, por exemplo, mas não só isso, né, apoio técnico também, e que então esses municípios podem não ser, né, os que estão aí, que a gente fala mais sobre eles, mas eles são muito responsáveis pelo Congresso que a gente elege, né? Então, eles impactam diretamente a política que a gente vive nacionalmente. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio na ciência política, a gente precisa estudar esses municípios, isso é um desafio logístico, de dados, o Brasil é muito grande, mas eu não acho que tenha só particularidades, eu acho que a gente precisa ser capaz de observar essas particularidades enquanto cientistas e organizá-las, né? E traduzi-las para entender como funciona. A expectativa, eu acho, né? Como eu te falei, quando o PT teve o primeiro mandato do Lula, ele aumentou um pouco as prefeituras, é uma possibilidade que aumente um pouco, mas eu acredito que, considerando as outras eleições, eu acredito que partidos de extrema-direita também deve aumentar as suas prefeituras, inclusive porque nessa eleição municipal me parece que o Bolsonaro está mais mobilizado. Inclusive, fiquei sabendo que ele fez até um site onde ele coloca lá os candidatos que ele apoia no Brasil inteiro e tudo. Então, parece que está mais organizado, isso é importante para a política. Mas, em números de prefeituras, a gente sempre teve um papel muito grande de partidos como o PP, né, União Brasil, MDB, né, e os partidos de centrão, eles têm muitas prefeituras e eu acho que isso não deve mudar tanto. Nara, você estava falando em relação a propostas, né, que os candidatos têm propostas diferentes, né, e eu queria saber de você qual que é a sua opinião em relação aos eleitores, né? Em relação a essa questão da violência, teve uma pesquisa, né, especificamente depois dos debates de São Paulo, em que mais de 80% dos eleitores disseram que os debates estão com baixo nível, né? Então, assim, por essa pesquisa a gente mostra que os eleitores estão atentos, né? Eu queria saber se, em termos de proposta, se você acha que os eleitores estão com um voto mais consciente do que o candidato é realmente. Olha, Silvio, eu acho essa pesquisa importantíssima, eu acho esse dado importantíssimo, justamente por isso que você acabou de falar, porque ele mostra que as pessoas sabem o que está acontecendo. Isso pode parecer uma bobagem, mas o eleitor ele parece muito caracterizado, mesmo na ciência política, como desinteressado, como apático, como não envolvido, né? A gente tem em trabalhos recentes assim que associam, inclusive, esse desinteresse, suposto desinteresse, essa suposta apatia a questões, por exemplo, como renda e como escolaridade, né? Como se a política fosse algo difícil demais para entender sem escolaridade, ou algo que você, né, tem tantas necessidades tão básicas que você não precisa nem levar o debate para um nível de proposta, porque te dou ali uma cesta básica e está resolvido. Parece estarrecedor, eu particularmente acho, mas a gente encontra isso em estudos muito recentes, sabe, sobre
a política local no Brasil. Então, esse dado da Quest mostra que não é exatamente assim, né? As pessoas, elas sabem o que estão acontecendo, estão acompanhando. Uma coisa que eu sempre digo é assim, as pessoas mais pobres e menos escolarizadas são aquelas que mais usam dos serviços das prefeituras, né, e do Estado de uma forma geral, dos serviços públicos. Inclusive nos pequenos municípios, porque eu sou de pequeno município e a gente só tem a prefeitura, né? Você não tem terceiro setor, você não tem ONG, é a prefeitura. Então, você depende muito, né? Então, eu digo, por que achar que essas pessoas que mais usam e que mais dependem desse serviço são as que menos entendem, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente se frustra com uma expectativa de que essas pessoas pudessem formular o que elas pensam sobre política nos nossos termos, né? Então, usar conceitos, usar posicionamento ideológico, né? Coisas assim. Mas as pessoas sabem, né? Elas acompanham, elas conseguem avaliar se uma proposta é boa, se algo foi bom na vida delas. Elas sabem me dizer se na cidade dela como que está a saúde. Eu tenho certeza que sabe. Porque ela precisa, porque ela fica doente, porque o filho dela fica doente, precisa estudar, sabe? Então, eu acho que quem tem que saber formular, em termos ideológicos e conceituais, a política somos nós, cientistas políticos. Se os eleitores gostam muito, querem, sabem, que ótimo, mas não pode ser uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade nossa. Tá certo, Nara. Bom, o programa vai chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez aí a sua contribuição para essa discussão aí extremamente relevante. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande, quero parabenizar muito, porque eu acho que é um espaço muito importante que a gente tem nas universidades para discutir assuntos do nosso país e já estou esperando o próximo convite. Tá certo. Obrigado novamente, Nara. E para você que nos acompanhou até aqui, também o nosso muito obrigado. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e as notícias no unicamp.br. Tchau.